Meus caros amigos e amigas que acompanham a Canção Nova, a TV Canção Nova, também a Rádio Canção Nova, a internet, é uma alegria. Nós estamos começando a nossa Escola da Fé mais uma vez. Vamos rezar, pedindo a Deus que nos dê uma boa noite, um bom programa, que a unção do Espírito Santo esteja conosco. Com você que está aí na sua casa assistindo, vocês que estão aqui no auditório aqui da Canção Nova, e também a mim Deus dê a graça, o dom de nós podermos fazer tudo conforme a sua santa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai teu Santo Espírito, Senhor. Tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz bendita do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por nós diante de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Saúdo, cumprimento aqui os nossos amigos que estão presentes aqui no nosso auditório. Temos aqui amigos do Rio de Janeiro. Quem é? Está ali. Sejam bem-vindos. Nilópolis, também Rio de Janeiro. Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Formiga, Minas Gerais. Senhor Francisco está presente e faz aniversário hoje com 77 anos. De Formiga, não é? Então, a Formiga hoje deve estar em festa lá em Minas Gerais. Está aí. Sertania, em Pernambuco, Manaus, e também alguém da Bahia que está aí também. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui na nossa Escola da Fé. Muito bem, estamos aqui, um lançamento novo da Canção Nova, Ide e Anunciai Sem Medo, do Everton Barbosa. Como falar em público. Como falar em público, como pregar a palavra de Deus, né? Vivendo o amor de Deus, experimentando o amor de Deus e pregando esse amor de Deus. A finalidade da igreja é evangelizar. A gente recebe o Espírito Santo, não é para ficar mais bonito, não é para falar mais bonito, não. A gente recebe o Espírito Santo para pregar no poder do alto. Jesus disse, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aqui em Jerusalém, na Samaria, até o fim do mundo. Muito bem, é isso aí. E nós temos aqui muita coisa boa para evangelizar, muitos livros, né? Eu tenho aqui uma coleção de 4 cursos de aprofundamento da nossa fé católica. Aprofundamento, não é só reavivamento. Eu gosto de dizer isso, na fé nós precisamos ter 2 coisas, reavivamento, mas também aprofundamento. A árvore que cresce para cima da terra precisa crescer para baixo, porque senão ela morre, ela não sustenta os frutos, as folhas, né? Um curso sobre a história da igreja, 100 horas de CD para ouvir, os 2000 anos de história da igreja, século por século. Separei em 20 capítulos, século por século. Um curso bíblico explicando toda a Bíblia, os 72, 73 livros da Bíblia, explicados um por um. Um curso sobre o catecismo da igreja, que é a base da fé católica. O católico precisa conhecer o catecismo da igreja, senão ele não vai ser um católico de verdade. É um católico que vai ser enganado pelos outros, é um católico que vai ter muita dúvida, é um católico que vai escutar mentiras sobre a igreja e não vai saber defender. Então, um curso de 40 horas explicando toda a doutrina católica que está no catecismo. E um curso sobre a família, não é? 25 horas, pegando desde namoro, que é muito importante, o casamento começa no namoro, noivado, casamento, problemas de separação, problemas de nulidade, educação de filhos, até viuvez. Então, varrendo toda a realidade da maioria de nós que somos
fomos ou somos casados, ou vamos casar. Né? Muito bem, vamos continuar hoje as nossas aulas sobre os sacramentos. Você que acompanha a Escola da Fé, eu quero explicar a você que nesse ano nós vamos ter um pano de fundo, no primeiro semestre e no segundo semestre. O primeiro semestre será os sacramentos, o segundo semestre será os mandamentos, a moral católica. Né? O Papa Bento XVI dizia que o pior problema da Igreja Católica é a ignorância religiosa dos católicos. Então nós temos que dar essa base, a base, né, da nossa fé é o credo, que eu já passei aqui o ano passado, os sacramentos, a moral católica e a espiritualidade. Então é isso que eu quero agora ir desenvolvendo aqui devagar, né? Porque nós temos alunos aí de todas as idades, de todas as culturas e no Brasil inteiro. Muito bem, mas antes eu queria comentar duas notícias que me chamaram a atenção esta semana. A primeira notícia, muito interessante, é uma nota que saiu do Anuário Pontifício. O que é o Anuário Pontifício? O Anuário Pontifício é o balanço das atividades da igreja. Não balanço financeiro, não. Balanço assim de o que a igreja fez no ano. E olha que coisa maravilhosa, né? O Anuário Pontifício traz o seguinte, ele é do Papa. A igreja administra 115.352 institutos sanitários de assistência e beneficência em todo o mundo. Eu faço questão de escrever esse número aqui, que eu não sei se todos entenderam bem o que eu falei. 115.352 instituições de caridade no mundo inteiro. Não tem ninguém como a Igreja Católica que faça tanta caridade no mundo. Não tem e nunca teve. E nunca teve. É bom dizer isso, porque tem muito engraçadinho que gosta de atacar a igreja, mas não mostra essas coisas. E aqui eu quero dar mais alguns números. Veja que coisa interessante. 5.167 hospitais, 5.167 hospitais, a maior parte na América, 1.493, 1.298 na África, 17 mil dispensários. O que são dispensários? Serviços de saúde, atender doentes. A maioria na África, 5.256. Na América, 5.137. E na Ásia, 3.760. 17.322 dispensários. 648 leprosos. 322 na Ásia, 229 na África. 15.700 casas para idosos, asilos, né? Doentes crônicos e deficientes. Na Europa, 8.200 e na América, 3.815. 10.124 orfanatos, principalmente na Ásia, 3.980 e na América, 2.418. 11.600 jardins da infância. Na América, a maior parte, 3.661, na Ásia, 3.441. 17.700 consultores matrimoniais distribuídos no continente americano, 5.636, na Europa, 6.000. Olha que coisa impressionante. 3.600 centros de educação e reeducação social, além de 36.386 instituições de outros tipos. Eu queria que você guardasse esse número. A igreja tem 1.115 instituições de caridade espalhadas no mundo. Qual é outra instituição na face da terra que tem isso? Nenhuma. Nenhuma. Então, quando as pessoas levantarem a voz para falar contra a igreja, precisa primeiro olhar essas coisas. Desde que o mundo ocidental desabou, quando os bárbaros tomaram o Império Romano, a partir lá do século II, III, IV, e o Império caiu no século V, no ano 476, a única instituição que ficou de pé foi a Santa Igreja Católica, naquele mosaico de povos bárbaros que dominaram
toda a volta do mar Mediterrâneo, ostrogodos, visigodos, alamanos, suevos, não sei o que mais, né? Lombardos, burgúndios, celtas, vikings, a Igreja Católica, a única instituição que ficou de pé. Por quê? Porque tinha o Papa, tinha os bispos, tinha os monges dos mosteiros, tinha os padres, tinha os cristãos. A Igreja dominou aquele mundo bárbaro e depois de 6 séculos, 600 anos, transformou a Europa num continente cristão, a cristandade. E ali criou as universidades, ali criou as grandes catedrais, ali criou o desenvolvimento da arte, da música, da letra, da arquitetura, e a Igreja então construiu a civilização ocidental, e o que permeou tudo isso foi a caridade cristã. Cada catedral de um bispo tinha em volta dela o leprosário, a escola, o hospital, etc. Isso que está aqui. Isso lá, no século II, III, IV, até o século XXI. Está aqui. Isso é uma coisa que nem os católicos conhecem. E a gente escuta muitas vezes essa igreja ser malhada, ser pisada, ser caluniada, e a gente fica quieto, porque a gente não conhece isso. O Anuário Pontifício de Sua Santidade, o Papa Francisco, declara que a igreja tem 115 mil instituições de caridade no mundo. Que beleza! A gente se alegra muito com isso. Bem, uma outra notícia que essa semana chamou muita atenção é que o novo presidente da Câmara dos Deputados no Brasil, o deputado Eduardo Cunha, que é evangélico, ele disse umas coisas muito interessantes. Diz aqui, afirmou que o aborto e o matrimônio homossexual não são agendas do país, mas de uma minoria e não da nação brasileira. Ele é casado, pai de 4 filhos, ele diz o seguinte, se depender de mim, presidente da Câmara, não deixe eu votar aqui no parlamento, casamento de homossexuais e aborto, e também a tal controle da mídia, né? Ele disse, só se passar por cima do meu cadáver. A imprensa publicou isso amplamente. Eu acho interessante porque são 2 propostas que a igreja defende abertamente. E ele disse hoje que também ele vai colocar na pauta do Congresso, da Assembleia, né? Vai colocar a votação para impedir a adoção de crianças por casais de homossexuais. Está aí, quem viu a internet hoje, viu as notícias, está aí. É interessante por quê? Porque são 3 propostas que a igreja aprova. A igreja é contra o aborto, porque a igreja é a favor da vida. A igreja é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. E a igreja é contra crianças serem adotadas por casais de homossexuais. Então, é interessante porque o deputado Eduardo Cunha não é um homem católico, é um homem evangélico, mas é cristão, né? Então, eu penso que na hora de defender os valores cristãos, nós temos que nos unir. O São Tomás de Aquino e Santo Agostinho diziam o seguinte, a verdade, venha de onde vier, ela brotou do coração de Deus, porque Deus é a verdade. Às vezes a verdade vem até da boca do demônio, porque ele usa a verdade, às vezes, para confundir. Um dia, na vida de Santo Antão, contada por Santo Atanásio, aqueles padres do deserto, né? Diz que um dia o demônio falou para Santo Antão assim, Antão, você está ficando muito orgulhoso, porque você é o monge mais antigo da igreja, o anacoreta, né? O ermitão. Ele disse, rapaz, você é o pai da mentira, mas eu acho que agora você falou uma verdade. Eu estou ficando orgulhoso mesmo, vou me cuidar, né? Ele citou o Salmo 90 para Jesus, não foi lá na tentação do deserto? Quer dizer, então, a verdade, Paulo VI dizia, às vezes ela brota até da boca de um ateu. A gente fica com a verdade, não fica com o ateu. A verdade vem de Deus. Então, este é um exemplo aqui, né? Eu, pessoalmente, já mandei um e-mail para o deputado Eduardo Cunha, cumprimentando ele
pela coragem dele e pela coerência com aquilo que ele pensa. Ele diz, essa pauta aqui, casamento de homossexuais, aborto, não é a maioria do povo brasileiro que quer. Então não tem que estar votando isso aqui no Congresso, não. Porque aqui nós temos que votar o que a maioria do povo quer. Todo mundo sabe que as pesquisas todas com relação ao aborto, a maioria do povo é contra. Mas fica uma minoria barulhenta, agitadora, que faz de conta que é a maioria, mas não é. Então ele botou o dedo na ferida. É uma minoria que fica forçando a barra aqui dentro. Então, se depender do presidente da Câmara, não vai ser votado. Bom, essas duas notícias foram muito interessantes essa semana. Mas vamos aqui para a nossa matéria sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós paramos aqui nesse ponto na semana passada, na aula passada, os que morrem sem o batismo. Bom, então, aqui nós estamos vendo a Gaudium et Spes, a Lumen Gentium, dizendo o seguinte, o Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece, a possibilidade de se associarem ao mistério pascal. Quer dizer, a pessoa morreu sem o batismo, vai ser condenada? Não, só Deus pode julgar. Jesus disse, no Evangelho de São Marcos, quem crer e for batizado, será salvo. Porque é pelo batismo que a gente entra na igreja. A igreja é a porta da salvação. Mas quem não foi batizado? Então diz a igreja que Deus vai oferecer a todos uma oportunidade de dizer, se você pudesse ter sido batizado, você aceitaria o batismo? A igreja não sabe como é. Olha o que diz a palavra aqui, olha, o Espírito Santo oferece a todos, sob forma que só Deus conhece. Nós não sabemos como é que é. A possibilidade de se associarem ao mistério pascal, ou seja, a possibilidade de se salvarem pela morte e ressurreição de Cristo, que é o mistério pascal. Entende? Bom, uma coisa muito importante, é preciso repetir sempre, não se pode batizar uma pessoa que já morreu. Se uma criança morreu, não pode ser batizada. Todos os 7 sacramentos são apenas para pessoas vivas. Ninguém pode casar quem já morreu, ninguém pode batizar quem já morreu, pode crismar quem já não pode. Morreu, morreu. Entrega na misericórdia de Deus. Enquanto está vivo, pode batizar. E deve batizar. Uma criança, por exemplo, um feto que nasce no hospital, vai morrer, porque às vezes não está formada ainda. Mas se tem vida, se está mexendo, batiza. Se não tem certeza se morreu ou se não morreu, batiza sob condições. O que é sob condições? Derrama água 3 vezes e diz, se tu estás vivo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí é o chamado batismo sob condições. É a mesma coisa de uma pessoa também que não sabe se foi batizada. Ah, não sei, perderam meu documento, queimou, não sei. Eu não sei se eu fui batizado ou não. E se não for batizado, não pode ser casado na igreja, não pode receber os outros sacramentos. Porque quem não entrou na igreja pelo batismo, não pode receber os outros sacramentos. Então, o que nessas condições o padre pode fazer? Faz o batismo sob condições. O batismo não pode ser repetido. Se a pessoa já foi batizada, então o padre diz, eu te batizo, se tu não fostes batizado, se você não foi batizado, então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Quer dizer, se a pessoa já foi batizada lá, ela não está sendo batizada de novo. Mas se ela não foi lá, então ela está sendo batizada agora. Entenderam? Isso chama-se batismo sob condições. Isso muitas vezes é necessário de fazer. Pode passar. Todo homem que, desconhecendo o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procura a verdade e pratica a vontade de Deus, segundo o seu conhecimento dela, pode ser salvo. Então o catecismo diz claro, uma pessoa que não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, não conheceu o Evangelho, não sei, nasceu, quem sabe, lá no meio dos índios, ou então num país, né, que só tem outra religião, ele pode ser salvo se ele, sem culpa, não conheceu a igreja, o Evangelho de Jesus Cristo, ele pode se salvar. Se ele tiver vivido de acordo com a sua consciência,
que é a voz de Deus. Isso está bem claro no catecismo da igreja. Não tem dúvida. Muito bem, pode ir para frente. Pode-se supor, uma citação do catecismo, parágrafo 1260, pode-se supor que tais pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivessem tido conhecimento da necessidade dele. Estão entendendo aquilo que eu falei? Está no catecismo. A pessoa morreu sem o batismo, mas se ela viveu de acordo com a consciência, obedecendo à voz da consciência, que é a voz de Deus, então pode-se supor que essas pessoas teriam desejado explicitamente o batismo se tivesse conhecimento da necessidade dele. Aí, só Deus pode julgar, só Deus pode decidir essa questão. Por isso que tem uma coisa muito interessante. As pessoas que morrem sem batismo, até uma criança, a igreja manda rezar por elas. Mandar celebrar a missa por elas. Bebezinho, morreu sem batismo. O que eu faço? Manda rezar a missa por ela. Porque Deus vai dar uma chance a ela. Entenderam? Ela vai optar por Deus, pelo batismo, diante de Deus. Nós não sabemos, já mostrei o outro slide do catecismo, nós não sabemos como é que é. Então, a igreja recomenda as exéquias por uma criança que morreu sem batismo. Para que ela, diante de Deus, né, ela opte por participar do mistério pascal. Muito bem, vamos lá. Parágrafo 1283 do Catecismo. Quanto às crianças mortas sem batismo, a liturgia da igreja convida-nos a ter confiança na misericórdia divina e a orar pela salvação delas. Olha aqui, está vendo? Crianças que morreram sem batismo. Parágrafo 1283, a igreja manda rezar por elas. Então, se você perdeu uma criança, quantas crianças são abortadas naturalmente, ou às vezes são abortadas forçadamente? Mande rezar por elas. Uma missa por intenção, um texto por ela, uma caridade feita por elas. Entende? Está aqui, ó, o catecismo da Igreja Católica. Vocês estão vendo como é importante conhecer o catecismo? Aí, não sou eu falando para vocês, não, é a igreja. É a igreja, está aqui, ó, parágrafo 1283. Sabe? Não tem axiologia na nossa fé, não tem esse negócio de eu acho isso, ninguém acha nada. A igreja, inspirada pelo Espírito Santo, já achou tudo. E ai daquele, como diz Jesus, que tirar um J dessa lei, um I dessa lei. Não é? Entende? Quem fala em nome de Jesus na terra é a Santa Igreja Católica. Nós não podemos ter dúvida disso. Lucas 10:16, Jesus disse para os apóstolos, aquele pequeno rebanho, para quem ele disse, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai confiar-vos o reino. Que passagem extraordinária é essa, né? Lucas 12:32, pequeno rebanho, não temas, porque foi do agrado do Pai entregar-vos o reino. Ou seja, Jesus entregou o reino de Deus na mão da igreja. E onde é que Jesus colocou a instância máxima de decisão do reino de Deus? Na igreja. Não é? Quando ele fala lá do julgamento das duas pessoas, né, que brigam, vai lá, conversa com teu irmão em segredo, se ele te ouvir, tudo bem, se não, leva uma testemunha, se ele não te ouvir, leve-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, considere-o um pagão, um publicano, ou seja, um excomungado. Então, quem é a autoridade máxima que o Senhor colocou no seu reino? A igreja, pequeno rebanho, né? E lá em Lucas 16, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, meus irmãos, com toda clareza, quem ouve a igreja, ouve Jesus Cristo. Quem não ouve a igreja, não ouve Jesus Cristo. E não ouve o Pai. Não sou eu que estou dizendo. Quem vos ouve, Lucas 10:16,
Quem vos ouve, está aqui, a voz da igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Eu endosso isso aqui. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Mateus 18, 18. Quem não vos ouve, não ouve a mim. E quem não ouve a mim, não ouve o meu Pai. Porque eu vim em nome do Pai. Eu sou um agente do Pai. Entenderam? Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Então, é muito séria essa questão. Por isso que a gente tem que ensinar para os outros, atrelado aí, para não ensinar coisa errada. Bom, vamos em frente. Deixai as crianças virem a mim, não as impeçais. O catecismo chama essa frase para dizer exatamente isso. Jesus não vai deixar uma criancinha que morreu sem batismo ser condenada. De algum jeito, deixa vir a mim as criancinhas. Né? Mas recomenda que reze por elas. Pode passar. Santo Irineu de Leão, esse santo maravilhoso, né? Santo Irineu, olha, nasceu no ano 140, foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, que é hoje na Turquia, que por sua vez foi discípulo de São João Evangelista. É muito interessante Santo Irineu. Você tem São João Evangelista aqui que pregava na cidade de Éfeso, tinha em Esmirna, que é pertinho de Éfeso, São Policarpo, que morreu queimado no anfiteatro de Éfeso, na perseguição romana, e discípulo dele tinha Santo Irineu. Santo Irineu de Leão escreveu uma obra maravilhosa chamada Adversus Hereses, contra os hereges gnósticos do seu tempo. Santo Irineu escreveu o seguinte: Jesus veio salvar a todos os que, através dele, nasceram de novo pelo batismo de Deus, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Aqui está algo fundamental. Por que a igreja batiza criança? Porque um documento do ano 170, já tem dizendo que o batismo é para os recém-nascidos, os meninos, os jovens e os velhos. Ou seja, é para todo mundo que não é. Então, por isso que a igreja batiza criança. Tem documentos do primeiro século, a Didaquê, os documentos de Santo Irineu, dizendo que a igreja, o próprio Evangelho, os próprios Atos dos Apóstolos, já mostram que a igreja batizava a família inteira, como de Cornélio, né? Tinha criança no meio. Essa é uma das razões que eu já expliquei na semana passada, que a igreja batiza criança. Bom, gente, vamos para o nosso primeiro intervalo, já está na hora, mas a gente volta aí rapidinho. Espero só um instante, que o intervalo é curto.